uma situação de incerteza e, geralmente, quando isso acontece, as pessoas tendem a abandonar a Deus e o serviço religioso. A palavra de Malaquias é: vale a pena cultuar a Deus, mesmo em tempos difíceis. E devemos fazê-lo da maneira correta, porque um dia Deus vai mandar o Messias esperado e a restauração de todas as coisas haverá de acontecer. Muito bem. A mensagem de Malaquias, ela pode ser dividida, então, esse é o tema central. Mas ele pode ser dividido, esse tema, exposto em 8 partes. E quase todas elas têm a mesma estrutura. Uma declaração de Malaquias a respeito de Deus, um questionamento do povo e a resposta de Deus. O livro de Malaquias, você vai perceber, ele é diferente do livro dos outros profetas, onde se registra os sermões e os discursos dos profetas à nação de Israel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, são os sermões que eles pregavam para o povo. Mas em Malaquias o que você tem é o registro do diálogo de Deus com o povo. É diferente nesse sentido. É um vai e vem. Deus fala, o povo responde, Deus retruca. São 8 partes estruturadas dessa maneira. Aqui vão essas partes. Primeira declaração de Deus: eu amo vocês. Aí o povo diz: o Senhor nos ama? Como? Olha a nossa situação. Resposta de Deus: eu amo vocês, porque eu amei Jacó e aborreci Esaú. Capítulo 1, de 1 a 5. Aí Deus diz: vocês estão profanando o meu culto. Aí os sacerdotes dizem: nós profanando o teu culto? Em que nós estamos profanando o teu culto? E Deus diz: porque vocês não estão fazendo como eu disse que era para fazer. Capítulo 1, de 6 a 14. Aí Deus volta: eu não aceito o culto de vocês. Aí o povo diz: por que o Senhor não aceita o nosso culto nem os nossos sacerdotes? E Deus retruca: porque vocês estão praticando a corrupção e a imoralidade. Capítulo 2, de 1 a 10. Não aceito a oferta de vocês, diz Deus. Aí o povo pergunta: por que o Senhor não aceita as nossas ofertas? E Deus diz: porque vocês não estão vivendo de acordo com minha palavra. 2, de 11 a 16. Deus diz: eu estou enfadado com o culto de vocês. Quando eu vou para o culto, Deus diz, eu fico lá olhando o relógio, vendo que hora vocês vão parar de me adorar, porque eu estou enfadado com esse culto de vocês. Aí eles perguntam: mas em que é que nós estamos te enfadando? E Deus responde, capítulo 2, 17 a capítulo 3, 5. Aí Deus volta: vocês estão me roubando. Essa parte todo mundo conhece, a parte do dízimo, né? Malaquias é conhecido por essa passagem. Deus diz: vocês estão me roubando. E o povo diz: nós roubando ao Senhor? Em que é que nós estamos roubando? Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Capítulo 3, de 6 a 12. Aí Deus volta: vocês estão falando mal de mim. Nós falando mal do Senhor? Então sim. Está aí no capítulo 3, de 13 a 18, e termina no capítulo 4, de 1 a 6, quando Deus diz: então eu vou mandar o profeta Elias, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Eu terei finalmente um culto onde eu serei adorado. E isso é a preparação para o Novo Testamento. Faz a transição para o Novo Testamento. Então, esse livro é marcado por esse, vamos chamar de bate-boca, não é? Entre Deus e o povo. O povo endurecido, o povo cinicamente perguntando a Deus o que é que eles estavam fazendo errado, e Deus pacientemente dizendo: vocês estão errando nisso, vocês estão errando nisso, vocês precisam de corrigir nisso. Então, aqui nós vamos encontrar uma série de princípios extremamente importantes para a questão do culto a Deus. Hoje à noite, se Deus quiser, nós vamos ver os 2 primeiros questionamentos. Capítulo 1, em que tu nos tens amado e em que temos profanado o culto a Deus. Capítulo 1 trata dessas 2 questões, é o que nós queremos fazer ou ver nessa noite. Então, vamos começar com essa declaração de Deus ao povo de que ele de fato amava aquele povo e a resposta que o povo deu a Deus. Vamos ler aí do verso 1 até o verso 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Aí a resposta de Deus: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom, que é Esaú, diz: fomos destruídos,
porém tornaremos a edificar as ruínas? Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Apesar de que a mensagem aqui, o livro começa dizendo que é uma sentença. A palavra sentença no hebraico significa peso. É uma sentença porque é um peso. Você ouvir uma sentença condenatória, é um fardo. É isso que a palavra é no hebraico. Fardo ou peso pronunciado pelo Senhor contra a nação de Israel. Então isso denota o caráter do livro. Essa denúncia que Deus faz, essa sentença contra o seu próprio povo, por causa da perversão do seu culto. Só que, embora seja uma sentença, Deus começa dizendo que ama a nação de Israel, que ama o seu povo. E era essa a mensagem que Malaquias todo dia trazia para aquele povo. Falava do grande amor de Deus, falava da compaixão de Deus, da fidelidade de Deus para com a sua nação. E esse amor de Deus pelo povo era um amor antigo, que vem desde a escolha soberana de Abraão, passando pelo fato de que Deus separou os filhos de Abraão para si de todos os demais povos. De todas as nações da terra, Deus havia escolhido somente a nação de Israel. Israel era o povo eleito de Deus. Por isso que Malaquias dizia: Deus ama vocês. E Deus falando através de Malaquias dizendo: eu amo vocês. Deus lhes deu a aliança, a lei, promessas, sacerdócios, os sacrifícios. E Deus os protegeu e abençoou através da história. Era só dar uma olhada para trás que os judeus veriam como Deus foi favorável àquela nação. A gente às vezes lê a Bíblia e pensa que Israel era uma grande nação. Comparado com os egípcios, os babilônicos e outras grandes nações, era uma naçãozinha pequenininha, um punhado de gente, sem muita significância ou expressão. Você, lendo os relatos antigos da história, os documentos do Egito, os documentos da Mesopotâmia, quase não tem referência aos judeus, à nação de Israel. É desconhecido, era um povo pequeno, obscuro, de um lugar qualquer, lá da Palestina, mas foi esse povo que Deus resolveu chamar, escolher para si, entrar em aliança com esse povo, lhe fazer promessas e dizer que dali viria aquele que seria o Salvador de todas as nações. Eu vos tenho amado. É isso que Deus estava dizendo para aquele povo através de Malaquias. E era essa a mensagem que o povo precisava ouvir. Por quê? Porque o povo estava oprimido, passando por problema financeiro, havia dificuldades, problemas políticos, incerteza quanto ao futuro por causa da ameaça das nações vizinhas, e eles precisavam ouvir do grande amor de Deus, o Deus que era poderoso para interferir na sua vida, abençoá-los e guiá-los. O alvo de Deus, ao dizer: eu tenho amado vocês, era despertar o povo para adorá-lo em meio à desesperança, porque é isso que de fato nos comove o coração. É a consciência do amor fiel de Deus para conosco, mesmo quando nós estamos passando por dificuldades, problemas, contrariedades e do sofrimento que marca a nossa vida. Só que toda vez que Deus dizia: eu tenho amado vocês desde a antiguidade, continuo amando, o povo perguntava cinicamente: em que nos tem amado? Verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? A pergunta era mais ou menos essa: que amor é esse? A nossa situação financeira está cada vez pior. O Senhor nos ama, mas e os nossos inimigos que dominam sobre nós? E os tributos pesados que nós temos que pagar? O Senhor nos ama, mas por que está faltando trigo? Por que as promessas que o Senhor fez não se cumpriram? Eram perguntas que nós não podemos dizer que eram perguntas sinceras e honestas, porque nós vamos ver que outras perguntas que vieram eram capciosas, não é? Na verdade, eram perguntas de um coração endurecido que não queria reconhecer a bondade de Deus. Assim, eles estavam questionando a fidelidade de Deus, as promessas de Deus e o seu amor. O que, na verdade, eles deviam perceber é que aquela situação já era o resultado da incredulidade e da rebeldia dos seus corações. O amor de Deus foi amplamente demonstrado para eles através da história. A nação de Israel era um milagre do amor de Deus, como aquele povo ainda se mantinha. Deus só havia se revelado a eles.
Deus os amava e Deus declarava isso, mas eles então perguntavam: o Senhor nos ama em quê? Vocês percebem que para a nação de Israel, o amor de Deus poderia ser medido pela situação financeira. O amor de Deus se mediria pela segurança física, pela saúde, pela prosperidade. E se vocês pensam que a teologia da prosperidade é uma coisa nova, vocês estão muito enganados. Ela nasce aqui. A nação de Israel media o amor de Deus pela situação próspera. Quando Deus dizia: eu amo vocês, eles diziam: o Senhor não pode nos amar porque eu sou pobre, eu sou oprimido, eu não tenho nada, eu vivo doente, eu só passo por dificuldade, em que é que o Senhor me ama? Não é exatamente esse o ponto da teologia da prosperidade hoje, que é pregado Brasil afora? Que você mede o amor de Deus pelas bênçãos materiais que Ele dá. Sabe qual foi a resposta de Deus para o povo? A resposta de Deus não deve ter agradado muita gente. A resposta de Deus foi a doutrina da predestinação. Eu amei vocês, porque eu amei Jacó e aborreci Esaú. Essa foi a resposta de Deus, a sua escolha soberana. A prova do amor de Deus foi a sua escolha soberana, como ele diz aqui no final do verso 2. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Aqui o Senhor se refere àquele episódio conhecido na vida de Abraão, e na vida de Isaac, aliás, em que Rebeca estava grávida e tinha gêmeos na sua barriga. E os gêmeos estavam brigando. E ela foi consultar o Senhor. E Deus disse: há 2 nações em teu ventre, 2 povos sairão de ti. Mas um maior vai servir o menor. O maior era Esaú, que foi o que saiu primeiro, o primogênito. E o menor era Jacó, que saiu agarrado no calcanhar dele. Daí o nome Jacó, suplantador. E aqui Deus está dizendo que a escolha da linhagem santa por Jacó era a prova de onde veio a nação de Israel, era a prova do amor de Deus. Ele poderia ter escolhido Esaú, que era o primogênito, era mais forte. Nós lemos a história de Esaú. Mas Deus foi escolher exatamente o menor e o mais fraco. E os dois não tinham ainda, Paulo vai comentar isso em Romanos 9, cometido nem o bem e nem o mal, e Deus soberanamente, porque quis, não foi por cima do mérito de nenhum dos dois, Deus escolheu Jacó, de onde a nação de Israel veio. Esaú foi rejeitado por Deus nesse sentido, os edomitas se tornaram uma grande nação, foram inimigos de Israel, e não demorou muito tempo, eles foram dispersos perderam seu lugar, um monte de Edom. Os inimigos vieram e dispersaram, e na época em que Malaquias profetiza, os edomitas já não existiam como povo. Que é a prova de que eu amo vocês, diz Deus. Eu elegi soberanamente Jacó e rejeitei Esaú, odiei Esaú. Não quis Esaú, mas eu quis o pai da nação de vocês. Essa é a prova que eu dou a vocês de que eu amo, a minha escolha soberana. Eu sei que tem gente que quando lê na Bíblia a doutrina da soberania de Deus, fica perguntando: em que isso pode me consolar, não é? Uma doutrina injusta, não é? Só que na Bíblia, a soberania de Deus em escolher quem Ele quer nunca é apresentada como sendo algo injusto da parte de Deus, mas sempre como uma prova do seu amor e da sua misericórdia. Ele não tinha que escolher absolutamente ninguém. Ele não tinha que fazer o bem a ninguém. Somos todos pecadores, merecedores da sua ira, da sua condenação. A resposta que ele dá a um povo que pergunta: em que é que o Senhor nos amou? Não é essa: eu te dei casa, comida, roupa, emprego. Não, a resposta é: eu te elegi